Sem mais demora, quero que você abra sua Bíblia no Salmo 1. Vamos ministrar sobre mãos ungidas. Você vai entender no decorrer desta pregação qual é a finalidade de você ter as suas mãos ungidas pelo Senhor. A diferença que faz quando as nossas mãos estão ungidas, quando o Senhor unge as nossas mãos, quando o Senhor diz vai, você vai. Quando o Senhor fala toca em determinada situação e você toca com as suas mãos ungidas. Ei, queridos, Deus tem algo grande para fazer nas tuas mãos nesta manhã. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Você só precisa ter fé. Porque eu vou pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida para usar a mim, porque eu não tenho nada de mim para te dar. Se não for o Espírito Santo que me capacita, que me unge nesta manhã, eu não tenho nada de mim para oferecer para você. Mas eu tenho uma coisa muito importante. Eu tenho fé, eu tenho temor a Deus. Eu tenho unção de Deus sobre a minha vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que vai me capacitar. Quando eu falar, receba no teu coração. Receba fé se você não tem. Receba poder se você não tem. Receba discernimento de espírito se você ainda não tem, em nome de Jesus. Mas coloca no teu coração uma coisa: eu posso gritar a manhã inteira neste lugar. Eu posso chorar na presença do Senhor a manhã toda a teu favor. Mas se você não tiver fé, você vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou, até pior. Porque você vai dizer, eu fui, mas não recebi nada, não aconteceu nada. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus que haverá poder disponível nesse altar para alcançar aquele que ainda não tem fé, para receber milagre, curas, libertações, unção de Deus. Famílias sairão daqui ungidas, porque não sou eu que vou te ungir, mas é o Senhor, porque o nome dele não pode ser envergonhado. A palavra dele não pode voltar vazia e você não vai sair daqui em nome de Jesus da maneira que você entrou, não. Você vai sair, se estava bem, melhor ainda. Se você não estava bem, você vai sair daqui alegre na presença do Senhor. Vamos lá, Salmo 1, verso 3, fala, ele é como árvore. E aí? Ele é como árvore. Mas ele quem? E que tipo de árvore? Vamos para o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpios, que não se detém em caminho de pecado, e nem se assenta em roda de escarnecedores. Na sua lei ele medita dia e noite. Aí sim, aí ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo ela dá seu fruto, e as suas folhas não vão murchar, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Porque se eu ler para você que ele é como árvore, tão somente eu não usar o texto e o contexto, talvez você não consiga entender o que Deus quer falar com você. Mas ele, o homem que teme ao Senhor, o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores, não anda segundo o conselho do seu coração, este é bem-aventurado. Este tem mãos ungidas para abençoar. Eu quero que você abra lá em Lucas 10:33. E eu vou dizer para você uma coisa: não adianta só você ter mãos ungidas para abençoar, mas você precisa ter um coração que recebe a unção. Não vou pregar sobre ele, mas vou falar sobre ele. Alguém que tinha, ninguém sabe nem qual era a sua crença, porque ele era samaritano, mas ele tinha algo que o sacerdote não tinha, que o levita não tinha, ainda que fossem ungidos. Este homem, ele tinha algo que eu e você precisamos ter,
Porque não basta somente eu estar com as minhas mãos ungidas, se o meu coração não estiver ungido. Porque aqui nessa situação, havia alguém caído, estendido no chão, precisando que mãos ungidas tocassem sobre ele para dar vida. Mas lá passou o sacerdote, que tinha mãos ungidas, mas ele passou, olhou aquela vida caída à beira da estrada, mas ele não saiu da sua carruagem, do seu carro, do seu cavalo, para colocar as suas mãos ungidas sobre aquela vida que estava estendida no chão. Lá veio o levita também, cheio de graça, cheio de unção, com certeza, porque era um levita. E ele olhou aquela vida que estava estendida no chão, e ele não teve a coragem de estender a mão e pegar. Mas de repente veio alguém que tinha algo que o sacerdote não tinha, que tinha algo que o levita não tinha. Além dele ter as mãos abençoadoras que eram ungidas, porque mãos ungidas é aquela que abençoa. Não é esse azeite que você vai levar sobre as mãos, mas é o que vem do céu, que este azeite é consagrado no monte do Senhor. E quando você é tocado, o jugo cai por terra. Lá veio alguém que até os dias de hoje, ainda que não fale o nome dele, porque ele é chamado de bom samaritano, mas ele tinha um nome, ele era bom. E até hoje ele é lembrado na palavra de Deus. Todo mundo sabe quem é o bom samaritano. Você não precisa ser famoso, você não precisa ser popular, mas você tem que ter um bom nome diante do Senhor. Alabacalabachu, erebachanabacalabachaias. Não adianta eu ser popular, não adianta eu ser famosa, se eu não tiver um bom nome diante do Senhor. Se eu não tiver um coração quebrantado, abençoador, se eu não tiver crédito com Deus, se eu não tiver dignidade, popularidade não vai me levar a lugar nenhum. Este bom samaritano não tinha nada, nem nome, porque não fala, mas ele tinha um coração quebrantado. Vamos lá. Há uma presença de Deus grande neste lugar, queridos. Deus está aqui. A presença dele é grande neste altar. E se a presença dele é grande aqui, ela vai até você. Versículo 33 de Lucas capítulo 10 diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo como dele. De quem? Daquele homem que o sacerdote tinha olhado de lado e foi embora. Aquele homem que o levita passou, não deu bola para ele. Mas aí veio certo samaritano, que andava pelo mesmo caminho. Quando ele olhou, ele compadeceu-se dele. Chegando, pensou-lhes os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Ele usou o quê? As mãos. O samaritano usou o que ele tinha, as mãos e o coração. Porque mãos o sacerdote também tinha, mãos o levita também tinha, mas ele não tinha amor. É o que falta nos dias de hoje, é amor. Amor para abençoar, amor para chorar junto, amor para pegar no colo, amor para colocar dentro do carro aquele que está gemendo, sujo na beira da estrada. É este amor que fez com que este samaritano até o dia de hoje fosse mencionado dentro da palavra de Deus. Assim como a prostituta Raabe, até hoje se fala dela, porque ela também teve amor para acolher aqueles que estavam em momentos de apuro.
todas as pessoas dentro da Bíblia que abriram seus corações para acolher um homem de Deus, foram abençoados, não pelos aqueles que foram acolhidos, mas pelo próprio Deus. Deus nunca deixou desamparado aquele que abriu os braços para acolher, para ungir, para abençoar. Mãos ungidas é mãos que abençoa. Mãos ungidas é mão que recolhe. Como este samaritano tinha mãos e também coração ungido. Queridos, nós precisamos estar atentos para saber se as nossas mãos andam ungidas mesmo. Quando passamos pelas calçadas da cidade, olhamos para aqueles pedintes, aquelas pessoas que estão sentadas na beira das calçadas, como nós estamos passando por elas? Eu não estou dizendo de tirar dinheiro do bolso e dar, porque muitas das vezes ficam sentados ali pedindo dinheiro, embora já de uma certa idade, falando que é para comprar um remédio e é para usar droga, porque até os velhos estão nas drogas, usando droga. Mas eu estou dizendo de você passar, sacerdote, de você, levita, passar na beira da calçada com as tuas mãos ungidas, parar, olhar aquele necessitado e dizer: olha, Jesus te ama. Isso é ter mãos ungidas. Será que nós temos passado nas calçadas de Jacareí, abaixado perto de um necessitado que está ali pedindo? Ele não está caído, não está esticado. Mas será que nós vamos esperar eles caírem, ficar esticados no chão, para que nós possamos chegar lá e dizer: ei, vai ficar tudo bem com você? Será que as nossas mãos estão ungidas, pastores e sacerdotes e levitas, para chegar perto do pobre, do necessitado, olhar para ele com misericórdia e dizer: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Receba Jesus como teu Salvador. Isso é ter mãos ungidas. Xanabé calabás. Será que temos feito isso, queridos? Ou será que estamos passando pelos pobres e até olhado para eles com certa desconfiança? Vamos lá, Gênesis 48. Alguém que tinha mãos ungidas o suficiente para abençoar. Por quê? Porque era um homem bem-aventurado que não sentava na mesa de qualquer um, que não andava com escarnecedores, que tinha um filho que no passado era o deleite da sua vida. José era o deleite daquele homem, daquele pai. Israel tinha por José uma paixão maior. Isso também é perigoso. Nós não podemos idolatrar nossos filhos, por mais que nós amemos os nossos filhos. Um filho não pode ser diferente do outro. José era amado de seu pai mais do que os seus irmãos. A você com diferença. José era filho da velhice de seu pai. E por ele ser o caçula, rapinha do tacho, seu pai o idolatrava. Seu pai colocava José acima dos seus irmãos. A melhor capa. Tudo era para José. Se José tivesse ficado junto com seu pai, José teria sido estragado. Poderia ser um grande homem, rico, cheio de dinheiro, mas mimado.
negligente talvez. Não era isso que Deus tinha para José. Deus queria usar José para uma grande obra. Cuidado, pais, cuidado, mães. Que Deus está de olho naquilo que você está fazendo com seu filho. Muitas vezes nossos filhos é melhor do que os filhos dos outros. Os filhos dos outros podem errar e ser punidos. Nossos filhos não podem errar. E se errar, não acontece nada. E se for o xodó, então, o negócio fica pior. Deus tirou José e levou José para um grande sofrimento, para uma escola de aprendizado. Porque aquela cisterna, aquela prisão que José foi lançado, era uma faculdade tanto. José teve que passar necessidade, passar dificuldade, para valorizar e para Deus usar. Será que os nossos filhos não estão tendo demais? Tudo de mão beijada? Eu me mato para que meu filho... Que o pai de José não estava fazendo a mesma coisa? Quando ele estava fazendo vestes diferenciadas para José, provocando a ira de seus irmãos, dos próprios filhos, contra José. Será que esse pai tinha as mãos ungidas até aquele momento para abençoar José como José precisava ser abençoado? Depois a velhice chegou na vida daquele homem e ele começou a entender muitas coisas. Mas até nós entendermos estas coisas, queridos, muita água já passou embaixo da ponte. Como diz na minha terra, muitas pedras já rolaram. Quero que você abra em Gênesis 48, versículo 8. Quando Israel, pai de José, se levantou, já velho, sofrido, cansado, quase indo dessa para melhor, porque estava chegando a sua hora, ele pôde levantar as suas mãos e abençoar a futura geração, que eram seus netos. O que será que eu, você, como pai, como mãe, qual é o legado que nós estamos deixando para a nossa futura geração, para nossos netos, quem tem? Será que os nossos netos estão sendo educados na presença do Senhor e na vida secular a respeitar as pessoas mais velhas? Será que as nossas crianças estão aprendendo? Será que nós, como avós, como pais, estamos realmente com mãos ungidas, espiritualmente falando? Não estou falando ungidas aqui não, ó. Para fazer com que o seu filho tenha o melhor carro, a melhor roupa, os melhores presentes. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de mãos ungidas para abençoar a geração futura, futuros bispos, pastores e apóstolos da igreja do Senhor. Porque foi isso que Israel fez na vida daquelas crianças. Mas Israel, humanamente falando, ele queria seguir o quê? As leis, os costumes da época. Porque na época o costume era abençoava primeiro o mais velho. Deus falou, não é assim. Comigo não é desse jeito. Na visão de Israel, ele tinha que abençoar o filho mais velho de José. Na visão de José, o filho mais velho tinha que ser abençoado. Só que ele se lembrou disso na vida dos netos. Mas na vida do filho foi o contrário. Ele abençoou o mais novo, que era José. Entenderam? Vocês estão aí? Estão entendendo o que Deus está falando? 2 pesos e 2 medidas. Para com José, mesmo sendo caçula, era o dengo da vida dele. Para com os filhos de José, os seus netos, tinha que seguir as normas, as leis, o mais velho ser abençoado. Deus falou, Israel, não vai ser desse jeito, não vai ser do meu jeito.
Vamos lá. Se vocês estão entendendo, digam amém. Comecem a receber, desde já, unção sobre as vossas mãos, para abençoar seus netos e seus filhos, e a geração futura da maneira correta. Versículo 8. Tendo Israel visto, os filhos de José disse: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Israel falou para José, já estava velho, não estava mais enxergando direito. E ele diz: traga os meninos aqui para que eu possa abençoar. E com certeza, depois de tanto sofrimento por aquele homem passou, com certeza ele tinha mãos abençoadas para abençoar. Sabe por quê? Porque sofrimento gera bênção na nossa vida. Ainda que doa, sofrimento gera bênção em nossas vidas. Se não fosse isso verdadeiro, muitas pessoas não passavam pelo vale da sombra da morte, para depois chegar no topo do monte. Os olhos de Israel já tinham se escurecido, por causa da velhice, de modo que ele não podia ver bem. José fez chegar a ele, e os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver os filhos também. José, tirando de dentre os seus joelhos, dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se a terra diante de sua face. Depois tomou ambos, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. Fê-los chegar a ele. Mas Israel, que já tinha mãos ungidas, que já estava numa direção diferenciada, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. O homem não era cego, queridos. Ele não sabia quem era Manassés, nem quem era Efraim. Quem foi que levou as mãos que já estavam ungidas? Não foi o próprio Deus? Ele pegou a sua mão, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. A sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim, fazendo isso. Cruzando assim as suas mãos. Mas Manassés era o primogênito. Ali tinha um problema para José. O problema que José viveu lá no passado. José já sabia que aquilo não era certo. Seu pai bajulou tanto ele, seu pai agradou tanto ele, que era o caçula, que não era dos costumes da época, quem tinha que receber a bênção era o mais velho, e não José, que era o caçula. José já conhecia o problema de perto. Ele já sabia, humanamente falando, que ali teria problema aos olhos humanos, porque seu pai estava abençoando o caçula e não o mais velho. Mas se ele era cego, não estava já vendo mais quase nada, então não era o homem humanamente falando que estava abençoando, mas era Deus que estava ungindo as mãos de Israel, avô, para abençoar o seu neto mais novo. Aí é diferente. Aí a coisa é diferente, porque foi Deus que mandou fazer. Aí funciona, querido. Porque para Deus o negócio funciona do jeito que Ele quer. Não é o maior, não é o melhor, não é o caçula, não é o mais velho, nem o que tem mais, nem o que tem menos. Os olhos de Deus vê diferente dos nossos olhos. Então, com certeza, aquelas mãos cruzadas abençoando, quem aos olhos de José não era para ser abençoado, não eram as mãos de Israel, mas era a mão do próprio Deus.
Então, quando ele colocou a mão sobre o primogênito, mas Israel, estendendo a sua mão, pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, e assim ele cruzou suas mãos. Abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão por meio da terra. Aí começou a agonia de José. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para Manassés. E disse José seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Na visão humana de José, pelo que ele já havia passado, ele já começou a ficar com medo. Meu pai está abençoando o caçula, meu filho vai ter problema lá na frente. Porque eu tive problema porque meu pai me protegeu mais do que os outros filhos. Eu não quero para o meu caçula a mesma desgraça que veio sobre a minha vida, porque meu pai me abençoou mais do que abençoou os seus irmãos. Humanamente falando, a preocupação de José era correta. Mas Deus não trabalha com olhos humanos. Deus trabalha com os olhos dele. E aí, José corrigindo seu pai, mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele vai ser grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será de multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais que a teus irmãos em um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. José, preocupado, porque ele havia sofrido um grande agravo com o erro do seu pai. Só que o seu pai havia errado lá no passado, como homem. Mas quando Israel foi abençoar a sua geração futura, que ele colocou as mãos sobre os seus netos, Deus já tinha feito a escolha. Deus tinha escolhido o menor, o caçula, para fazer a diferença. Talvez você esteja aqui dizendo: mas eu sou o menor, eu sou aquele que sou mais pobre, eu sou aquele que tenho menos inteligência, menos isso, menos aquilo. Mas se as mãos ungidas do Senhor vier sobre ti, tu serás o maior dentro do teu reino, na tua casa. O que nós temos que entender, meu amado e minha amada, é que os olhos de Deus vê diferente dos nossos olhos. Os olhos do Pai, humanamente falando correto, é tratar todos os filhos iguais. Só que Deus sabe que Manassés e Efraim, qual era a função de cada um no reino. Deus sabia o potencial de um e o potencial do outro. Queridos, atente para uma coisa. Daqui a pouco nós vamos descer, mergulhar nossa mão naquela taça de azeite, que já deve estar pegando fogo. Porque azeite aqui pega fogo. Porque tem fogo neste altar. Porque tem bênção neste altar para a tua vida. Mas não são as minhas mãos ungidas que vai fazer milagre na tua vida se você não tomar posse do teu milagre
quando você estiver recebendo a unção de Deus sobre as tuas mãos. O óleo está consagrado, minhas mãos estão ungidas, os pastores estão sendo abençoadores, mas se o teu coração não tiver fé para receber a unção que vem do trono de Deus na tua vida, será apenas mais uma campanha das mãos ungidas. Mas se você ao receber a unção sobre as tuas mãos, você determinar lá na tua casa, quando você colocar as mãos sobre os umbrais das portas, você vai repreender toda a investida de Satanás dentro da tua casa. Você vai ungir a tua casa porque as tuas mãos estão ungidas. Você vai declarar a bênção do Senhor dentro da tua casa porque as tuas mãos estão ungidas. Porque você recebeu uma palavra do altar dizendo que você tem poder para ungir e abençoar aquilo que você tocar. Se você tiver fé para receber nesta manhã e logo mais quando o apóstolo vai estar ministrando a palavra de Deus aqui, se tiver algum brinquedo consagrado dentro da tua casa, quando você entrar com as mãos ungidas, Deus vai falar, toca e tira. Como as tuas mãos estão ungidas, você vai obedecer, pegar e retirar de dentro da tua casa. Se você tiver fé que esta unção vem do altar de Deus, quando você chegar na tua casa, você vai determinar o milagre. Milagre acontece pela fé. Pode ter aqui 10 cadeirantes, mas se só um tiver fé, pode o pastor mandar levantar, só vai levantar um. Só aquele que recebeu fé em seu coração. Você tem que andar, não pelo que você vê, porque se nós formos olhar o que nós estamos vendo, nós não vamos nem andar, vamos sentar. Mas eu tenho que ter fé, saber que o meu Redentor vive, e por isso eu vou ser mais do que vencedora, porque Ele vive. Porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Quando Pedro e João olhou aquele coxo, aquele homem que estava a pedir esmola na porta da igreja, ele não disse, que foi que ele disse? Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Unção, levanta e anda. Se eles tivessem ouro e prata, mas não tivessem unção, eles iam dar o ouro e a prata para o necessitado, e ele ia continuar pedindo. Mas eles deram o que eles tinham de melhor, mãos ungidas para estender e dizer, não tenho ouro, não tenho prata, mas levanta e anda em nome de Jesus. E eu digo para você nesta manhã, que você vai receber a unção sobre as tuas mãos, e você vai andar com o Espírito Santo de Deus. Você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, e aonde as tuas mãos não causavam mais nenhuma bênção, em nome de Jesus eu profetizo, que a partir de hoje, terás em tua mão, bênção disponível, para abençoar, mãos que abençoam, é o que a terra está necessitada, é que o mundo está necessitado, de mãos que estendem para abençoar, para abraçar, para recolher, para cuidar, para amar. Amor é algo que faz a diferença numa mão ungida. Porque volto a dizer para você, samaritano tinha coração ungido e mãos abençoadoras. Diferente do sacerdote, do levita, que era ungido de cima e embaixo, mas não tinha nada, porque não tinha amor.
ungidos, mas não tinha amor. Samaritano não era ungido, mas tinha amor. No coração dele estava o amor, ágape, o amor de Deus. Por isso ele olhou aquele homem e ele levou e disse: levanta! Pegou, colocou em cima do seu, ele não era rico, ele tinha apenas um cavalo. Ele colocou em cima do seu animal, levou na hospedaria, pagou as contas, não deixou fiado nem pendurado, para dar calote no dia seguinte, como muito crente caloteiro faz. Ele pagou antecipado e disse: se gastar mais com ele, eu vou voltar para buscar e vou pagar. Tem crente que dá calote até em Deus, quando ele não dizima e não oferta na casa do Senhor. Se dá calote, se desobedece a palavra, imagina então com o coitado do irmão que tem o seu supermercado e sua loja, se abrir mão para ele comprar na carteirinha, já era. Mas aquele samaritano bom, ele pagou antecipado a despesa daquele moço que ele deixou ali. Como Deus não vai abençoar? Deus tem muito para te dar, mas quanto mais você recebe, mais Deus vai cobrar. Recebe unção? Tem que ser ungido de verdade. Deus vai abençoar você através das suas mãos ungidas. O louvor já pode se preparar. Bispa Clarice vai ficar ali com a pastora Amélia. Pastor Donizete vai ficar comigo aqui. E nós vamos estar ungindo as mãos de um por um. E eu digo para você, não vai tocar na pontinha do seu dedo, porque tem umas irmãzinhas que só pela graça, né? Você unge ela rapidamente, um desespero para não pegar na chapinha. Pode ficar sossegado que a sua chapinha não vai ser ungida não. Vai ser as suas mãos. E se fosse você, passava ela na cabeça para criar juízo. Quem sabe assim para de fazer tanta bobagem. A vaidade está tomando conta. Cuidado, que vaidade demais mata. Tem gente que faz até careta quando a gente vai ungir. Eu já até sei quem. Já vou passando só na pontinha para não olhar para a cara feia. Diferente dos homens que não estão nem aí. Pode lambuzar a cabeça que eles não estão nem aí. Cuidado com a vaidade. Fica um recado para as irmãzinhas. Nós vamos descer, enquanto o louvor vai adorar o Senhor. Mas antes eu vou orar. E abençoar. Você que veio nesta manhã. Vamos ungir as tuas mãos. Toma posse dessa palavra. Aonde você colocar as tuas mãos, o diabo vai ter que correr. Se você tiver fé para receber esta unção na tua mão, você vai chegar na tua casa, tem brinquedo consagrado, Deus vai falar, vai lá, põe a mão e joga fora. Ah, mas custou caro, bispo, a caminha. Aquele brinquedo, a senhora nem imagina o preço que eu paguei. Talvez não tenha trazido o dízimo na casa do Senhor. Mas um absurdo, num brinquedo consagrado, você teve coragem de dar. Nem perguntou se era para comprar. Nem orou quando chegou dentro da sua casa. Queridos, preste atenção numa coisa. Quando eu subo aqui, a boca não é minha. Fisicamente é, mas ela é do Senhor. Receba isso no teu coração. Abra o teu coração para receber a unção em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha abençoar as famílias, ó Pai, que hoje é culto da família. Hoje, Deus, as mãos dessas famílias aqui representadas vão ser ungidas para a glória do teu nome. Ó Deus, que possamos ser como Israel quando abençoava aqui os seus netos, sendo usado por Deus, abençoando quem era para abençoar no lugar que era para estar. Deus,
Que cada vida que vier aqui na frente hoje, sair daqui com as suas mãos ungidas, Pai, possa abençoar. E aonde estas mãos tocar, Pai, haja milagre, haja cura, haja libertação e haja salvação, para a glória do Senhor. Vou descer e digo para vocês: vigia, crente. Os sinais estão aí, Jesus está voltando. A noiva já está sendo preparada para subir para a glória. Se você é noiva, dê glória a Deus, glorifique o Senhor e aplauda Ele em nome de Jesus.